Você vai aprender a falar inglês em apenas 2 horas com ela. É isso mesmo. Hoje a gente fala com uma empreendedora que deixou de lado a carreira promissora de médica para montar a escola de inglês mais famosa do Brasil. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast Ponto de Fala. Sim, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de começar mais um super papo aqui, quero pedir, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, deixe o seu like, compartilha geral, assim mais gente tem acesso a essas conversas que a gente tem todas as terças e quintas às 18 horas. Hoje a minha convidada aqui é muito especial, a very special guest. É, isso mesmo. Ela que é empreendedora e se tornou aí, né, porque eu falei inglês, porque ela se tornou a teacher dos famosos ensinando inglês aí adoidado. Carol Diniz, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Hello, guys. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco da minha história e ajudar outras pessoas que também querem empreender e crescer aí no digital. Gente, já tô feliz porque ela tem uma energia incrível. Vocês não têm ideia aqui, já deixou o nosso estúdio aqui lá no alto. Me conta uma coisa, Carol, como que você foi parar nessa aí de ensinar inglês, né? Começa contando lá o comecinho, até você se deparar com uma lista aí de alunos famosos, né? Então. Gente, o inglês sempre foi um problema pra mim. Você Problema. acredita? Um problemão, um problemão que eu tornei... Mas empreendedora é isso, né? Você faz do problema um grande negócio. Era um problema muito grande pra mim. Eu tentava aprender inglês e não conseguia. Eu queria ser médica, não tem nada a ver com inglês, nada a ver. Mas você ia naquelas escolas de inglês? Eu ia nas escolas, os métodos tradicionais, onde as pessoas me explicavam inglês em inglês. Isso não fazia sentido pra mim. Porque eu falava, gente, eu não consigo entender, eu não tô entendendo. E aí, 20 minutos passava de aula, já não tava mais prestando atenção em nada, e eu não conseguia focar. E aquilo mexia até com a minha autoestima. Eu comecei a me sentir muito mal, porque eu falava, poxa vida, eu me comunico bem, eu tenho até uma inteligência social, assim, só que eu não consigo aprender inglês. O que será, né? Por que eu travo com esse inglês? O que eu tenho com esse inglês aqui? Eu realmente passava muito mal com isso, porque eu suava, assim, eu ficava muito nervosa. E eu era muito nova, eu não sabia, não tinha ferramentas ainda para lidar com tudo isso que eu sentia por não aprender inglês, né? Não conseguia aprender inglês. Até que eu conheci uma mulher, uma professora, que ela ensinava a partir do português. Gente, aquilo salvou minha vida. Porque eu falei, é isso o segredo. Se a gente consegue, tudo até hoje, aprender com o português, que é o nosso idioma nativo, que a gente fala desde criança, para eu aprender inglês é isso também. E naquela primeira aula, ela conseguiu me ensinar mais do que eu já tinha aprendido a vida inteira. Caraca, o que significa aprender pelo português? Não... Ela explicava em Entender. português. Tá. Em vez de ficar fazendo mímicas, falando só inglês, que os professores... Qual que é a cara, né? O estereótipo, assim, de professor de inglês de escola tradicional. Um adolescente, né? Que tá fazendo um bico, não é verdade? Que sabe falar inglês, que aprendeu, às vezes, dentro daquela escola. E ele chega, ele entra para falar com outras pessoas que não sabem nada, tentando falar inglês em inglês. E isso é vendido na recepção, né, lá no comercial, como se fosse uma imersão. Sim. E aí você fala, nossa, eu vou estar ali como se fosse um intercâmbio. Isso vai ser maravilhoso para mim. É isso que vai funcionar. E aí você compra aquela ideia, compra aquele material, só que você vê que na prática não é bem isso. Porque quando você está ali, você fala, gente, isso não funciona. Porque o cérebro da gente não é besta. Ele não gasta caloria com o que não precisa. Entendi. E conforme as coisas iam passando, o tempo vai passando, 20, 30 minutos ali, se aquilo não é interessante, se não está fazendo sentido, se não tem lógica, você nem está mais prestando atenção naquilo, você já está viajando. E aí você começa a achar que você é disperso, que o problema é você, e não é. É o método que não está adequado. Mas o método não é que ele não funcione. Eu acho que ele até funciona, mas no muito longo prazo, 9, 10 anos depois. Mas quem tem 10 anos para aprender inglês? Hoje em dia ainda mais, né? Não tem. Eu ainda sou da geração que eu fiz cultura inglesa. Entrei também, quando eu estava no colégio. Fiz até, sei lá, acho que até o primeiro ano da faculdade, né? Fazendo todo aquele certificado, aquela coisa toda. Aquelas né? provas. Aquelas provas, né? Infinitas, E na época, para adolescente, às vezes, a criança, até vai, você tem a vida toda. Mas para o adulto, e eu já estava quase chegando ali na fase adulta, estava com 18, 19 anos, aquilo não estava mais funcionando para mim. Eu não tinha mais essa disponibilidade. Sim. E aí, eu entendi que naquele momento, aqui o inglês era tão fácil, eu me apaixonei por ele. E eu falei, não vou ser médica. Eu não quero mais medicina, não. Eu quero transformar a vida das pessoas através do inglês, não através da medicina.
e mudei todo o meu percurso, assim, mudei mesmo, recalculei a rota para poder ser professora de inglês. Eu entendi ali, sabe como um chamado, assim, divino, que eu tinha uma missão, um propósito de ensinar inglês para as pessoas. Passe esse conhecimento para frente, né? Foi isso, porque eu vi ali dentro, porque ela estava no fundo da casa dela, numa garagem, com algumas carteiras escolares, assim, carteiras universitárias, e ela fazia daquilo um negócio muito significativo, muito expressivo para as pessoas que estavam ali. Porque a gente realmente conseguia aprender dentro daquele modelo, né? Então, ela tinha um modelo de negócio diferente do que se via nas propagandas. Na época, a gente não tinha internet, então você não sabia exatamente, você não tinha muitas ferramentas para metrificar, para ver o que era bom e o que não era. O que era bom era aquilo que aparecia no comercial da televisão, do programa de domingo. Tinha um jingle na rádio. Entendeu? Então, as empresas investiam em marketing muito alto e a gente achava que aquilo era a única coisa que existia. Quando eu vi que existia um mundo de possibilidades que não era mostrado, mas que também funcionava, ou melhor, que funcionava até muito mais, eu falei, eu vou trabalhar com isso. E naquela hora eu já comecei a calcular quanto ela estava ganhando ali por mês e não sei o quê, quanto eu poderia ganhar e quanto eu poderia fazer, o que eu precisava fazer se eu quisesse escalar aquele trabalho. E isso, assim, foi muitos anos atrás, foi em 2003, né? Como curiosidade, como que você encontrou ela? Uma amiga minha indicou. Tá. Foi uma indicação. Essa mulher era muito famosa lá no bairro, porque as pessoas tinham o hábito de fazer inglês com ela. Era hábito mesmo. As pessoas, tinha os alunos que faziam onde os pais queriam e os alunos que realmente tinham resultado iam levando gente para ela. Ela não tinha propaganda em lugar nenhum, até porque ela não tinha recurso. Era muito simples mesmo. Eram folhinhas que ela imprimia na impressora e entregava para a gente fazia a própria pasta. E ela formando pessoas, assim, era surreal. Então, quando a gente terminava, ela encaminhava a gente para uma certificação internacional. Então, ela transpunha aquela barreira de eu não tenho certificado, porque a gente acreditava na época que certificado de escola de inglês tinha algum valor. Total. Hoje a gente sabe que não tem. Não tem. Eu posso chegar com certificado de qualquer escola. O que vai valer é se você realmente fala inglês, porque a gente sabe que as escolas vão te passando para que você se mantém estudando. Me atormentou tanto, como é bom ouvir isso, gente. Tardiamente, mas ouvindo isso. Nossa, era terrível. FCA, FCI. FCI, CI. Nossa senhora. E esses certificados são excelentes. Mas você pode fazer sem precisar ter estudado 9 anos. Entendi. Qualquer pessoa pode fazer essa certificação, pode prestar para essas provas, né? Entendi. Apply, qualquer um pode fazer. Entendi. E aí foi assim que eu me descobri no inglês, que eu falei, o inglês, a minha vida é isso. E daí como que você começou a se preparar para estar do outro lado agora, né? Da mesa como professora? Então, quando eu decidi que eu queria ser professora, eu sabia que ia precisar ter repertório para isso. Tá. Eu observava muito ela, eu sempre tive isso em mim, uma mente muito empreendedora. Eu entendia que eu precisava modelar pessoas, imitando mesmo pessoas que já estavam onde eu gostaria de estar. Então eu comecei a modelar ela, ver o que ela fazia, a forma como ela se comunicava. E tinha coisas ali que eu não achava que eram tão coerentes. Eu falava, de repente, se ela tratasse melhor as pessoas nesse sentido, aqui no outro, ela teria um comercial aqui e tal. E eu comecei a visualizar tudo aquilo que eu ia precisar transformar em mim, porque eu visualizava nela, então aquilo estava em mim. Eu precisava transformar em mim para ter algum negócio grande, assim, fazer muita diferença, né? E aí eu comecei a falar, como é que eu vou descobrir isso? Eu vou trabalhar em escolas de inglês. E eu comecei a entregar currículo nas escolas para ser recepcionista, para ser atendente, para ser... Pra observar. Eu queria saber como funcionava. Porque Legal. Eu entendo que para você ter um negócio de sucesso, Sim. melhor... Para mim, claro, deve ter outras receitas, mas para mim, aqui ia funcionar era você entender o passo a passo e saber por todas as fases da escola. Porque se eu tivesse, por exemplo, um dinheiro... Não era o caso, porque eu venho de uma família muito simples. Mas se eu tivesse um dinheiro e tivesse aberto uma escola de inglês, o que eu ia saber sobre gestão? Nada. Até porque as faculdades que a gente tem, elas ensinam você a trabalhar para as pessoas. Elas não ensinam você a gerir o seu próprio negócio. Então, eu falava, eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu tenho que aprender a fazer matrícula para ensinar os outros a fazer matrícula. Eu vou precisar fazer isso. E eu vou precisar ter repertório de sala de aula também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar aula, mesmo sem ser formada. Eu vou entregar currículo. Se alguém me aceitar, eu estudo o método dessa pessoa e eu vou dar aula nas escolas. Tá. E eu comecei a entregar currículo em todas as escolas que você pode imaginar. Qualquer lugar que estava escrito assim, ó, English... Eu nem terminava de ler, eu já estava lá dentro com o meu currículo pedindo, implorando. Eu cheguei a trabalhar por R$6 hora aula. Menina... R$6 hora aula. Porque eu queria aquela experiência, eu precisava de musculatura. É o que te importava no momento, né? Era o meu objetivo. Quando você tem um propósito, você tem um objetivo, não importa o que você vai ter que fazer, você vai ter que chegar ali no final. Eu entendia que eu era muito nova, eu estava no momento de ganhar repertório, de ganhar musculatura,
para poder um dia gerir o meu próprio negócio, um dia ser professora, mas eu tinha um rótulo na minha cabeça, tinha uma crença muito limitante em relação ao professor, que eu achava que o professor era pobre. O professor não ganha bem. Isso, a gente cresce, né, com esse estereótipo. Você cresce, porque na tua cabeça, o que é? O professor é aquele professor que é um concursado, às vezes, né, de uma escola pública, que não é valorizado. Sofrido. Que às vezes não tem nem tanto conhecimento, porque você vê que hoje em dia, né, a gente tem muitas escolas que têm professores que têm um nível muito, muito indesejável, assim, da matéria que ele... Sabe? Você fala, poxa vida, né? Isso é uma pena. Isso eu acho que você deveria ter ser repensado. E nem é assunto aqui para eu tocar, mas era uma coisa que eu via naquela época. Eu falava, gente, eu tenho que buscar alguma coisa para mim diferente disso. Porque se eu ficar assim, eu vou ter o mesmo futuro que eles. Vai cair no lugar comum. Só que quem era um professor de sucesso naquela época? Quem que eu podia modelar? Não tinha. Eu não tinha internet. E uma vez, meu pai me deu um conselho que para mim fez toda a diferença, que foi quando eu cheguei para ele e falei que eu queria desistir da medicina, que eu não queria mais. Eu ia te perguntar isso, como que foi a reação? Não, ele ficou maluco. Achei que ele ia me matar. Eu falei, meu Deus, meu pai era super bravo. E ele sabia que ali era a chance da vida, né? Porque meu pai, ele fez muito esforço. Todo o dinheiro que ele ganhava era para pagar nossos estudos. Que bonitinho. Ele falou, eu não tô acreditando que eu investi tanto nessa menina pra ela chegar em mim e falar que ela quer ser professora agora, de inglês ainda. Não é possível. O que tá acontecendo? Onde eu errei? E eu falei, ele vai me matar. Eu até combinei com a minha avó antes. Eu falei, vó, vou falar isso pra ele. Se ele der um show, você me socorre. Vai junto comigo, vó. Me socorre. Foi muito engraçado esse dia, porque tava jantando, tava almoçando assim e tal. E eu parei e falei, pai, eu quero falar uma coisa. Eu não vou mais querer a medicina. Não, ele ficou em silêncio. Eu falei, meu Deus. Acabou o apetite de todo mundo, acabou o jantar. Acabou o almoço. Eu falei, estraguei o dia, que saco, que droga. Era tão difícil, assim, esses momentos. E aí ele ficou parado, levantou, foi até a cozinha, voltou, mudo. Eu falei, gente... Começou a sair em silêncio da mesa, é de filme não, isso. E é o pior, porque eu falei assim, eu prefiro que você tenha uma reação, tipo que você overreact, assim, você, sabe? Uma reação exagerada do que você fique em silêncio, porque o silêncio é ensurdecedor. Total, Eu falei, meu Deus, fala alguma coisa. Eu falei, pai, fala alguma coisa. Meu Deus, eu tô desesperada. Por dentro, não sei mais o que dizer, né? E eu vinha de uma sucessão de erros, assim, sabe? Que eu não aguentava mais. Meu pai dizer que eu tinha que tomar uma decisão e ir até o final e tal, tananã. Porque no meio disso tudo, eu já tinha também começado, decidido outras coisas e tal. Depois disso ainda, eu decidi que eu ia fazer várias faculdades. Eu comecei 7 faculdades. Eu já estava causando. Comecei 7, não terminei nenhuma. Tá. Imagina na cabeça dele, eu nem sei o que ele pensou. Ele falou assim pra mim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você quer ser professora de inglês? Seja, mas seja a melhor professora de inglês que você puder, porque senão você vai se arrepender. E eu levei isso pra mim o resto da vida, porque todo dia eu ia dormir e eu acordava pensando, o que eu posso fazer hoje para transformar, para melhorar? Então, todas as coisas que eu via um problema, eu falava, pô, isso aqui é um problema, então é uma oportunidade de um negócio aqui e tal. E eu via sempre, tentava olhar para as coisas de uma maneira positiva, tentando mudar as perguntas. Sim. Porque eu acho que o inteligente da vida, né, o mais interessante da nossa vida é a gente poder mudar as perguntas. Porque quando você sabe fazer perguntas, eu acho que você tem resultados mais satisfatórios na vida, né? Que você o olha pensamento nasce assim, a filosofia nasce assim, né? Exatamente. E eu falei assim, eu tenho que olhar e saber fazer as perguntas certas para sair dessa situação. E eu fui levando isso comigo. Lógico que eu contando aqui parece maravilhoso e super fácil. Isso foi em 2003. Eu consegui começar o meu negócio em 2013. Então foram 10 anos nessa caminhada. E esses anos trabalhando nas escolas. Vários anos trabalhando nas escolas. Eu fui trabalhar com eventos. Eu montei negócios, que eu sempre tive a mente muito empreendedora, sabe? Muito. Talvez pela falta de recursos que eu tinha. Quando era criança e quando era adolescente, eu sempre fui buscando uma alternativa para me virar. Por isso que eu falo, a família que a gente tem, os pais que a gente tem, a imperfeição deles é perfeita para nós. Porque todo esse cenário que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, e até hoje, são as coisas que me tornaram a pessoa que eu sou. Então, me ensinaram a olhar as coisas por um outro lado, buscar sempre uma solução. E ali... eu comecei a ver toda aquela situação ali, né, na minha vida, tal, quando eu não tinha recurso, eu queria fazer uma unha, eu queria comprar uma roupa, eu ir numa domingueira. Isso nem existe mais, gente. Eu sou muito velha já falar isso, mas é muito real. Domingueira. O que é domingueira? Eram umas coisas que tinham de matinê, de final de semana, de domingo. A gente ia nos lugares. Não, matinê tipo, uns bailinhos, bem, assim. Tinha umas matinês mesmo em São Paulo. Muito da minha época, isso. Cabral, Fábrica 5. Tinha uns outros. Tinha agora. um que era no Shopping Eldorado. Resumo da Ópera? Acho que era Resumo da Ópera, coisa assim. E era muito...
Só que assim, todo mundo queria ir com a roupa da moda, com não sei o quê. E, gente, se eu pedisse dinheiro pro meu pai pra comprar uma roupa, ele ficava até ofendido. Porque ele já gastava todo o dinheiro em educação. Então eu falava, tem que me virar, tem que me dar um jeito aqui. E você tem irmãos e irmãs também? Tenho 2 irmãos. Tá. E eu vi o sacrifício que ele fazia também para bancar os estudos dos meus irmãos. E eu achava que isso tinha que ser valorizado de alguma forma, né? E aí eu começava, tipo, vendia pulseira, vendia roupa. Então, nesses 10 anos, eu fui pegando tudo que eu achava que pudesse me dar um dinheiro para pagar o aluguel, porque eu saí de casa muito cedo. Para fazer as coisas, eu ia e fazia. Então, eu trabalhei com eventos, eu trabalhei no Circo de Soleil, eu fiz tanta coisa. E parece que quando você tem um caminho, né, o universo vai abrindo as portas. Só que eu sempre, em paralelo, eu dava aula de inglês. Tá. Eu sempre tive muita energia, e eu acho que um bom vendedor, ele tem que ter essa característica, né? Energia na voz, ele tem que ter. Porque imagina, hoje a gente vai ver, não tem condição. Não. Total. Não tem. E eu, como professora de inglês, eu tinha que vender o meu método, vender a minha aula e estar vendendo ali o tempo todo para os alunos, né? Isso era muito importante. Então, eu tinha que manter sempre minha energia no alto. Quando essas coisas iam acontecendo, eu ia percebendo que eu me sentia muito mais feliz e reenergizada quando eu estava dando aula de inglês. Quando eu estava servindo outras pessoas através do meu propósito. Isso, para mim, era muito importante. Eu tinha essa percepção. Aí, depois que eu tive meu primeiro filho, em 2012... Antes disso, eu estava num trabalho que eu viajava muito. Eu trabalhava 1 mês em cada estado do Brasil, ensinando as pessoas. Eu trabalhava com a BMF Bovespa, ensinando as pessoas a investirem em ações. Era um plano de popularização da Bolsa, que na época as pessoas... Hoje não se investe tanto, mas naquela época investia-se muito menos. E a gente trabalhava 1 mês em cada estado do Brasil. Bem interior, às vezes, também, só ensinando as pessoas a como investir, tá? Para sair um pouco daquela questão da poupança, de repente clássico, o tesouro direto, que elas tinham outras opções. E era um momento bom também para se fazer isso, né? E aí eu trabalhei muito tempo com isso. Quando eu engravidei, ficou um pouco inviável. Eu olhava e falava assim, gente, eu não posso pôr na minha mala umas roupas para essa criança e levar meu filho comigo onde quer que eu vá e deixar ele junto comigo para lá e para cá. Eu não posso ter uma vida de cigana junto com a criança. E aí eu precisei olhar para o meu propósito. Eu falei, bom, tá, e agora? Eu já aprendi a servir, eu já vi como entende a escola de inglês. O que eu preciso? Qual é o meu chamado nesse momento? E aí eu comecei a olhar que eu precisava investir naquilo que eu queria fazer. Porque eu não tinha outra saída. Até porque, quando a gente se torna mãe, isso é uma coisa, não sei como é isso para o homem, mas para a mulher isso é muito real. Quando você se torna mãe, você tem uma força assim, que é gigantesca, que eu nunca tinha tido até então, que a maternidade me trouxe. Porque eu falei assim, eu tenho que passar para essa criança os meus melhores valores, então eu tenho que dar o meu melhor. Então, quando você vai procrastinar, você pensa 2 vezes, quando você vai... Você dá o seu melhor. O sentido das coisas muda um pouco. Totalmente. Né? Mas assim, um pouco não, acho que muda totalmente. Totalmente, Eu falo que um filho, quando ele chega na vida de uma mulher, de um casal, seja 2 mulheres, 2 homens, casal, eu digo assim, sabe? Muda muito a questão até de prosperidade. Um filho, ele traz prosperidade. E se você souber olhar para isso, você consegue colher os frutos disso. Tudo é a forma como a gente vê. Né? Faz muito sentido o que você está dizendo. Né? Se você parar para pensar, você tem filhos? Tenho 2. Não um muda? de 2 e um de 5, sim. Muda. Foi exatamente quando a gente começou a, sei lá, surgiu esse gás extra que você falou, né? E as coisas começaram a acontecer. É impressionante. Você fala, nossa, eu não sabia que eu tinha essa força. Porque acho que talvez por você ser o ponto alto para um outro ser humano, porque a criança te vê como um herói ali, ela confia tanto em você, você vê naqueles olhos, que você fala, cara, se para ele eu sou tão importante, talvez eu tenha um valor diferente também. Eu vou olhar para isso com mais carinho. E aí eu fui atrás de ter uma escola de inglês. Só que assim, força de vontade só também às vezes é difícil, né? Porque eu não tinha dinheiro. Como que eu monto uma escola com nada? Tá. Foi aí que eu comecei o meu negócio, que é um marco gigantesco na minha história, uma virada, um ponto de virada, que foi o seguinte, eu comecei o meu negócio com R$600. Tá. Investidos em como? Então, eu nunca quis pegar dinheiro. As pessoas falavam, pega um empréstimo. Pega não sei o quê, pega dinheiro emprestado. Gente, como você vai começar um negócio com um sócio chamado Banco do Brasil? Banco Itaú. Já no menos alguma coisa. Você já vai começar, se você pegou 40, você está devendo 95, isso, se você 120, você está devendo muito mais. Então eu falava assim, eu já tenho um sócio, eu já tenho que pagar esse sócio todo mês, esse sócio que não está trabalhando, que eles não está aqui produzindo, me ajudando, dando ideia. Se eu começar com os meus recursos, mesmo que de baixo, o que eu for crescendo, se der errado em algum momento, em alguma coisa que eu fiz, eu tenho tempo de voltar e olhar, porque eu só perdi R$600. Lógico, perdi o tempo, mas não existe não dar certo.
ou é resultado ou é aprendizado. Não tem como dar errado. Eu falei, alguma coisa que eu fiz errado, eu vou ter que aprender com isso, né? E aí eu comecei a pensar e Deus me mostrou, assim, uma coisa muito louca, assim, o universo colocou na minha frente uma aluna que falou, minha mãe tá alugando a sala do fundo do consultório dentário dela. Eu falei, é o que eu preciso, vamos ver essa sala, meu. E aí eu cheguei na época pro meu ex-marido e falei assim pra ele, olha, ela vai me alugar sala. Eu já cheguei, porque tudo que eu pego pra fazer, eu ponho uma energia que assim, eu já entrava naquela sala. Por isso que eu falei no começo. Não, você não imagina, eu entrava na sala de 12 metros quadrados achando que eu tava entrando no Palácio de Versalhes. Você não tá entendendo? Eu falava, gente, isso aqui tá muito maravilhoso. E não era. Mas a energia que eu colocava era como se fosse um negócio incrível. E aí, eu falei pra ele, não, eu vou alugar essa sala e vai dar muito certo e vai ser maravilhoso. Ele falou assim, para de viajar. O aluguel é R$800, você tem 600, você pretende pagar como? Aí eu falei, Pô, eu olhava pra ele, eu via com muita admiração, o negócio dele era muito legal e tal. Eu falava, cara, mas se eu... Não é possível. Eu tô sentindo no meu coração que isso vai dar certo. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou ouvir ele. Eu vou fazer mesmo assim. Parei de contar as coisas pra ele. Fez na sua, né? Fiz na minha. Mas assim, muito na minha. Eu não contei nada, só contei quando tava pronto. Porque eu entendia que ele, por amor, por carinho e por cuidado... Porque nós somos muito amigos hoje. O relacionamento acabou por outros motivos, mas a gente é muito amigo até hoje. Temos 2 filhos e tal. E o relacionamento de amizade é muito legal. Mas ele, por amor, por carinho, por cuidado, para me proteger, disse aquilo. Porque na cabeça dele, é inviável um negócio que começou com R$600 prosperar no fundo de um consultório dentário. Entende? É inviável? É, mas quando a gente tem força de vontade, qualquer coisa se torna possível. Por quê? Eu fiz permuta com o pedreiro, porque ele tinha uma filha que estudava administração e ia precisar fazer inglês. Eu fiz permuta com a dentista, porque uma das filhas dela já era minha aluna, mas ela tinha mais outros 2. Então, já o aluguel para mim já não era uma realidade. Que legal. Então, eu comecei com R$600 e continuei com R$600 positivo, porque eu não tinha gastos ali. A única coisa que eu gastei foi para comprar um piso, para poder forrar, porque o piso era cor de barata ali. Sabe cor de barata? Aquele piso marrom de quintal? Era isso. Eu morro de medo de barata. Na época eu tinha muito medo. Eu tratei isso com a gosta muito, né? Não, mas eu tinha muito medo. Mas você tem um medo extra. Eu tinha um medo extra ali, assim, que pra mim era... Que quase me fez não pegar a sala por conta disso. Parecia que tudo ia contra. Assim. Tudo ia virar uma barata gigante. Tudo. Eu falava, gente, isso aqui no calor vai ser um ninho de barata, que eu nem sei o que eu vou fazer. E sem contar que você tá com os alunos lá, receber uma barata ali, não é agradável, né? Não é agradável. Coloquei ali um flip chart na sala... Umas cadeiras de bar, aquelas de... Sabe, de plástico, de buffet? Sei. Coloquei essas, assim, uma mesa e falei, vou começar aqui. Comprei uma impressora, parcelei e falei, é isso. Esse é o meu negócio. Esse é o meu negócio. E comecei assim. De certa forma, parecia muito onde você estudava, né? Que você falou que era um fundo. Não parecia? Né? Tudo mais. Muito. Só que ela tinha mais recursos. Ela tinha uma cadeira universitária e tal. Porque ela já tinha começado muito antes de mim. Sim. Mas eu falei, cara, se deu certo para ela e ela me inspirou tanto, eu vou conseguir transformar outras pessoas a partir daqui. E todo negócio começa pequeno. Ninguém começa grande. Se começar grande, legal, mas se você tem recursos para isso. Mas eu não tenho, eu vou fazer o melhor que eu tenho com as ferramentas que eu tenho hoje. Quais são as minhas ferramentas? Força de vontade, um excelente método de R$600. O que eu posso fazer com isso, entendeu? É o que eu tenho, não tenho o quê? Não adianta, eu tinha que fazer o melhor com isso. E naquele ano... No primeiro ano, eu tinha 8 alunos logo que eu comecei. A gente foi de 8 a 80 alunos, em 12 metros quadrados. Né? Lógico, a rotatividade, não era os 80 no mesmo horário. E o pessoal chegava mais por boca a boca, conhecia uma professora, como é que era? A maioria veio por boca a boca, mas eu ia panfletar no metrô. Eu tinha um dos alunos que tinha uma gráfica e eu pedi para ele fazer um panfleto para mim. Sim. Na época, isso funcionava muito. Sim, hoje época dos flyers. Eu ia no metrô, que era o momento que as pessoas iam estar mais cansadas e talvez... fosse mais fácil para mim ali a virada de chave. Eu preciso mudar de vida, eu preciso falar inglês, entendeu? Então eu ia panfletar no metrô, que ali era bem perto do metrô, e falava, eu dou aula de inglês, você sabe que o inglês pode mudar a tua vida, sei que você tá cansado, as mulheres de salto, isso é muito... Eu sabia, porque eu já tinha vivido aquilo. E aí, as pessoas começavam, nossa, eu gostei e tal, alguns não me ouviam, e tudo bem, cada um que não me ouvia era um próximo e ouvia, não me importava com isso, o não nunca foi um problema para mim. E eu comecei a crescer assim. Aí uma empresa muito grande me chamou para trabalhar lá dentro, porque eles entenderam... Um dos alunos que já estava naquela salinha, ele aprendeu muito rápido, ele era um dos diretores dessa empresa. Tá. E ele falou, vocês têm que trazer essa menina para cá. Porque essa menina, ela é maravilhosa, o método dela é impressionante, eu nunca vi nada igual, o método mais rápido, né? E os outros diretores que precisavam falar inglês também precisavam de uma coisa rápida. E aí eu comecei a trabalhar. Então, nessa empresa também. Então, eu atravessava a cidade...
dava aula das 7 às 3 da tarde lá, porque é o horário que eles estavam trabalhando, voltava para minha casa, para a escola e continuava trabalhando. Isso me trouxe, assim, foi um momento de escolha. Eu tive que fazer uma escolha muito importante, porque eu tinha meu filho em casa, pequenininho, que estava crescendo praticamente com o pai e com a babá, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã. Pra chegar às 7 lá. E que bom que eles deixaram você continuar na escola, né? Não pediram exclusividade. Mas se pedisse, eu jamais aceitaria. Tá. Não aceitaria. Imagina. Eu já tive propostas de franquia, de um monte de coisa. Não, mas aí você... Não. Ninguém compra meu sonho. Eu construí sozinha, entendeu? E aí, depois quando eu estava indo para o 2º ano já, um dos alunos, que hoje é meu atual marido, um dos alunos, ele falava assim, não tem condição nenhuma de você continuar nessa sala, as pessoas estão fazendo fila na porta para ser atendida por você, e durante a aula tem gente que está assistindo do quintal. Como que a gente pode divulgar uma coisa dessa? Você não está podendo crescer mais. Você chegou no limite. Você trabalha o dia inteiro e você atende as pessoas do quintal. Porque não cabia mais dentro da sala. Naquele momento, a gente já tinha cadeiras universitárias e tal. E foi expandindo por onde dava, né? Foi. Eu peguei até o resto do quintal. Eu deixava a porta aberta, então eu punha um pouco no resto do quintal, assim. Que loucura, gente. Era. A Nicole era dessa época. Ela viu, não foi? Lembra, Nicole? Era. E as pessoas ficavam para assistir aula do lado de fora, na janela, apoiada, do jeito que dava para poder assistir o meu método, porque elas sabiam que era Gente. Isso me deu uma força muito grande. Eu falei, gente, isso aqui funciona muito, e as pessoas também acreditam demais nisso. Aí ele falou assim, você tem que sair daqui para uma escola maior, a gente tem que ter uma unidade de verdade, com o teu nome, com o logo, vamos atrás disso. E ele começou a procurar tudo isso para mim, fazer tudo para mim. E aí eu já tinha um pouco mais de caixa, né? Sim, imagina, o pessoal pendurado no lustre já lá te assistindo, pô. Eu já tinha bastante aluno, bastante procura, o ticket já tinha aumentado bastante, já tinha mudado, né? Muito. Quando aconteceu tudo isso, ele montou uma unidade para mim. A gente até no dia que foi encontrar o ponto, que eu falei para ele, eu gostei desse ponto aqui, eu nem observei, mas na mesma rua a gente estava na frente de uma outra escola de inglês e de vizinho para duas, eu não tinha percebido. Olha, eu nem olhei ponto. A minha análise foi, a energia aqui é ótima. A energia aqui desse lugar é boa. Eu nem queria saber eu não sabia nada de ponto, ninguém nunca tinha me ensinado a olhar ponto. Eu falei, aqui é esquina, tem lugar para estacionar, porque para mim as pessoas têm que ter um lugar para parar. Quem está vindo de cá de ônibus vai me ver, quem está vindo do metrô aqui vai me ver, eu estou perto do metrô. Para mim, isso é um ponto bom. O restante, eu não sei se é ponto bom. Entendeu? É isso que eu sei pela minha experiência de consumidor. E ali, a gente cresceu muito. Só que chegou uma hora que pessoas de outros países, de outros estados, começaram a procurar. E eu precisei decidir entre abrir franquias, né? Ou ficar do jeito que eu estava. Só que eu cheguei em casa pensando no que eu ia fazer, que eu tinha tido uma proposta milionária para abrir franquias. E eu falei, gente, eu preciso ver o que eu vou fazer agora, né? Porque qual que é a escola? As escolas, o que elas fazem, né? Até as pessoas que eu me inspirava, o Carlos Luiz, todas as pessoas, elas começaram pequeno e foram abrindo franquias. E esse modelo de negócio funcionou muito para eles. Só que anos atrás, eu cheguei em casa e eu vi meu filho no celular. Ele tinha 4 anos ali e estava no celular. Eu falei, você quer saber? Não vou vender franquia. O futuro é a internet. Se esse menino com 4 anos dá 5 dedinhos, com 20, ele vai fazer tudo com o dedinho. Tudo vai ser aqui, ó. Isso tudo vai ser aqui. Eu não imaginava que ia ser isso, não imaginava que viria uma pandemia, não imaginava nada. Mas dentro de mim, alguma coisa falou, o futuro não é franquia. Olha aqui. Aí isso é demais, gente. Eu virei pro meu namorado na época e falei assim, a gente vai fazer internet. Como que faz as coisas de internet? E ele já era super ligado nessas coisas. Ele falou, a gente pode fazer isso, tem um curso assim, tem um negócio tal. E eu estava fazendo uma mentoria. Você já ouviu o livro Segredos da Mente Milionária? Já ouvi falar, sim. Ele veio para o Brasil naquela época e deu uma mentoria de 3 dias. Eu comprei aquilo porque eu queria crescer, eu queria expandir. Eu falei, o dinheiro que eu não estou ganhando hoje é pelo conhecimento que eu não tenho. Eu preciso atrás desse conhecimento. Deixa eu ver o que eu vou conseguir aqui. E ali eu conheci um grupo de pessoas que me apresentaram um cara... Ele é bem conhecido na internet, chamado Érico Rocha, que tinha um negócio de fórmula de lançamento. E eu falei, vou começar com isso. Essa vai ser minha chave inicial. Aí tinha um professor de inglês da internet, que é o Mairo Vergara, que foi uma referência para mim. Eu falei, se esse cara tá aí, eu vou fazer também. E a gente começou a trabalhar na internet. Quando a gente começou a trabalhar na internet... Mas mantendo físico ainda? Mantendo uma unidade física, né? Uma. Mas ali bombava o dia inteiro. Muita gente. Manhã, de tarde, de noite. Abria às 8 horas da manhã, fechava às 10, às 11, sábado. Ali estava pauleira. Só que eu comecei a contratar mais professores para replicar o método.
e ensinar eles a trabalhar na internet. Porque eles estavam precisando atender pessoas de outros lugares do mundo que também queriam fazer com a gente, porque tinha um amigo que indicou, que não sei quem que indicou. Que legal, meu. Até que uma pessoa muito famosa veio me procurar. Eu quero fazer aula com você porque me indicaram, e assim um indicou para o outro, aí um viu uma campanha minha, um tinha comprado um outro curso, um outro famoso. Parece que as pessoas... Sabe por quê? O curso, a gente conseguiu criar o método mais rápido de ensino de inglês do Brasil. Rápido quanto, pessoal que não conhece Muito ainda? rápido, da gente em 1 hora te ensinar o que você aprenderia em 2 anos em qualquer escola. 1 hora? Em 1 hora. Meu Deus. Se você visse, é impressionante. E eu tinha até medo de falar isso no começo, que eu falava, 1 hora, até parece. Gente, eu fiquei anos dentro de uma classe. Não é surreal. Quando as pessoas assistem a nossa aula, elas ficam impressionadas. Elas falam, por que eu não te conheci antes? Socorro, mulher, pelo amor de Deus, eu tô enlouquecida. E a gente começa... Aí elas já começam a falar inglês logo no primeiro dia, na primeira hora. E a gente põe tudo isso no grupo do WhatsApp, os áudios das pessoas fazendo perguntas com Du, com Didi, com Will, com Woody, falando... Elas, tipo, Du, Didi e Woody, você demora 2 anos para aprender em qualquer escola. Sim. Porque é Du um semestre, Didi no outro, Will no outro, Woody no outro. Eu já trabalhei em várias, eu sei disso. Eu ensino os 4 em 10 minutos. Aí todo mundo, não é possível, você é maravilhosa, eu precisava de você antes e não sei o quê. Então, é o método de ensino mais rápido do Brasil. A gente tem a patente do método, a gente tem tudo. Lógico, hoje a gente sabe... que tem muitas outras pessoas que agora estão... Mas não me importo. Isso, para mim, a cópia é a melhor forma de aplauso. Tá. Que elas viram e falam assim, não, hoje a gente te ensina a partir do português e tal. Cara, tem que ensinar. Que mais pessoas falam inglês. Tem 210 milhões de brasileiros. Todo mundo tem que falar inglês. O Brasil merece isso. Agora, cada um tem um ritmo, né? Mas quanto tempo uma pessoa que começa do zero fica fluente, por exemplo? Então, fluência é uma coisa relativa, né? Porque eu posso não saber tudo e ser fluente, porque eu consigo me comunicar com aquele contexto. Não, até porque, só te interrompendo, se a gente tivesse tanto fluente quanto tem nos currículos de todo Nossa mundo, né? Nossa senhora, muita todo mundo gente é falaria fluente. inglês, né? Quando me perguntam isso, a primeira coisa que eu penso, currículo fluente do currículo ou fluente, realmente? Não, porque você pode se comunicar, você pode viajar, assim, ó, com um curso de 2 meses ali com a gente, você consegue viajar, se virar numa viagem tranquilo. Falar com uma pessoa sobre qualquer assunto, a gente uns 6 meses a 1 ano ali. O curso completo demoraria 2 anos para você aprender tudo o que tem no inglês. Daí você fala tranquilamente com aquele cara nativo que fala enrolado e rápido. Qualquer um. Isso é só treino, né? Isso é só treino. E o que é interessante no curso, o que traz mais agilidade, é a questão que, assim, a gente se adequa à necessidade do aluno. Mesmo que a gente trabalhe com grupos, a gente consegue se adequar à necessidade do aluno. Primeiro, a maioria precisa ser explicado em português para fazer a diferença. Dentro do curso, a gente tem vários grupos. Grupo de conversação, que é oferecido para as pessoas. A gente tem um grupo que chama Diamond, que é um exclusivo, onde as pessoas têm um reforço no final de semana com tudo aquilo que ela aprendeu. Um apoio extra, um material extra. Então, a gente tem um material didático próprio. A gente atende em todas as necessidades. A gente atende individual. Então, não é só aquele modelo de curso gravado, compra aqui, faz aqui, porque o curso gravado ele vai funcionar para as pessoas que têm disciplina para assistir um curso gravado. A gente está falando de 3% só da população. E tem de monte de curso assim, né? Mas só funciona para 3% da população. Entendeu? A gente mesmo tem um curso para atender uma demanda. Mas a gente fala, se você não tem a disciplina... Ou, se você está aí, já comprou o curso há 1 mês e nem abriu, não vai funcionar para você, tá? Vem para o nosso outro curso, você pode pegar esse saldo que você gastou aqui e usar aqui em outro, para você não perder o seu dinheiro. E eu imagino que ficou bem mais acessível, né? Aprender inglês. Porque eu lembro, na minha época, era uma coisa bem nichada para quem tinha mais grana, né? Eu até lembro que eu estudava bastante, às vezes até mais do que estudava na escola em inglês, que eu sabia que meu pai pagava caro. Né? Hoje é acessível para as pessoas? É muito acessível. Eu vou te falar uma coisa. Essa questão também... do ser acessível, tem uma questão muito importante. As pessoas, elas saem de final de semana e elas gastam com bebida, com balada, com festa, com roupa, com celular, com tudo. E isso tudo é barato. Aí eu pagar ali R$92 num curso de inglês é caro. Não é caro. Não é caro. Não. A tua percepção de valor que está muito, muito, muito alterada. Então, você tem que entender o que vai te trazer retorno. Tem gente que paga ali 4 ou 5 mil reais por mês para aprender inglês. Dependendo do tipo de curso que você escolhe, a gente tem para todos os públicos. Todos os tamanhos, a gente tem a gente tem um curso que é R$49,90 por mês.
Olha só. A gente tem um que é 92. Valor de um streaming. Exatamente. O cara assina um monte de streamings, ele nem assiste todos, só fica com a assinatura rodando por mês. Aí na hora de falar o curso de inglês, eu tô sem, me dá uma bolsa porque eu não tenho. Não adianta nem solicitar isso. Não faz sentido nenhum. Porque você tem que investir nos teus estudos, porque o investimento que a gente faz na gente é o único investimento que nunca mais ninguém tira de você. Porque se amanhã você perder tudo o que você tem, só vai te restar aquilo que você sabe, para que você recomece, para que você faça algo novo. Então, se você não investir no teu conhecimento, se você ficar lá o louco do videozinho do TikTok, não, porque é o que a geração atual... Nem me fale, menina. Nem me fale. Na minha casa é proibido. Na minha casa está proibido. Eu tenho 3 filhos, um de 10, uma de 6 e uma de 4. Proibido. Desinstalei, todo mundo tem celular, iPad, não tem. Tudo bem. Porque eu acho que é difícil tirar isso deles, porque eu vou tirar até a socialização também. Porque todo mundo tem hoje. Não adianta eu querer tirar. É a mesma coisa que antes minha mãe chegasse pra mim quando eu era criança e falasse, não vai assistir Castelo Rá-Tim-Bum. Qual a chance? Entendeu? Todo mundo assistia. Pode crer. É que hoje o Castelo Rá-Tim-Bum é coisa. Só que assim, TikTok não tem. Porque o TikTok que a gente usa aqui no Brasil não faz sentido nenhum pra uma criança. Nem para um adolescente. E as pessoas podem falar, você é careta, você tá errada, você é isso, você é aquilo, me chamar do que for. Não faz sentido. A galera tá emburrecendo. Hoje em dia, até para você se sobressair, é até mais fácil, porque a média tá muito baixa. Tá muito lá embaixo. Tá muito lá embaixo. Você acredita, eu tava até falando com os alunos meus, eu tava explicando voz passiva, eu falei assim, a Mona Lisa foi pintada por... Silêncio. Falei, gente, quem cortou a própria orelha? Eu falei, tentando falar, né? Pra explicar de outros pintores também, não só do Da Vinci. Fui falar, né? Do Van Gogh. Ninguém sabia. Gente. Não que esse é o tipo de conhecimento que vai te fazer mudar de vida. Mas o que eu quis mostrar é que as pessoas, elas estão se perdendo nas dancinhas do TikTok. Tudo tem que ter limite. E as pessoas não conseguem colocar limite, porque aquilo é extremamente dopaminérgico. Aquilo foi feito para te manter assim, ó. Tem uma propaganda que roda na China, não sei se você já chegou a ver, do TikTok mesmo, da China, que é a menina... Eles mostram 2 realidades. Uma menina, ela tem 2 opções, ela tem uma opção de escolha ali. Ou ela pega ali o celular, ou ela pega o livro. Aí a primeira escolha dela, ela pega o celular, e ela fica assim. Aí na escola, ela vai passando, não sei o quê, daí ela vai trabalhar, eles jogam umas ferramentas, para tudo um vídeo mudo, jogam umas ferramentas e ela tem que produzir alguma coisa. Ela produz alguma coisa lá, não sei o quê, e aí ela recebe um pouquinho de dinheiro. Ela olha para o dinheiro, ela adulta, é aquilo. Aí eles voltam o filme e ela escolheu o livro. E ela estudando, mó feliz e não sei o quê. Aí quando ela chega lá na frente, ela consegue um emprego, ela consegue produzir, ela consegue qualquer coisa, porque ela tem o quê? Ela desenvolveu. E aí ela recebe um montão de dinheiro no final do mês. Não que a gente tenha que fazer as coisas por dinheiro, não é isso. Mas é por propósito. Sim. E você só consegue encontrar o seu propósito através do autoconhecimento. Mas ninguém se conhece vendo vídeo assim o dia inteiro, porque você não sabe nem quem você é. Você começa a se espelhar naquelas atitudes. Eu vi especialistas já aqui falar também que, tipo, em segundos, o TikTok já entende a sua preferência e você já tá... E você já tá pego ali. É extremamente dopaminérgico. Você gosta de gatos? Olha aqui um vídeo de gato fofinho pra você, hein? Não sei o quê. O que aparece pra mim não aparece pro meu filho, não aparece... Ontem, eu tava voltando de viagem com a minha filha. Ela me falou... Ela tem 4 anos. Ela virou e falou assim... Ela tava jogando um joguinho de música, que ela tem que apertar a música. Só que... A gente não pagou a versão sem propaganda. Tudo vai a versão sem propaganda, depois vai desbloquear, pague tal coisa. Eu sei bem esses joguinhos aí. Só que ela tava jogando no celular e aí veio um comercial pra ela. Ah, não, mamãe, esse comercial é pro Dedé. O Dedé é o irmão mais velho. Olha, ela com 4 anos já se ligou que o algoritmo entende o que ela gosta e o que o irmão gosta. Ela sabe que porque ela tava jogando no celular do irmão dela, que aquela propaganda não era para ela, adequada para ela, porque era de joguinho que o irmão dela gosta. Olha cara, isso é um perigo. Isso é um perigo. Essa molecada está enlouquecida com o celular. E eu tenho visto muito isso, as pessoas escrevendo cada vez mais errado. Eu fiz um post falando de uma tatuagem de uma pessoa que está dentro de um programa, de um reality show da Rede Globo. Eu acompanhei esse caso aí. As pessoas começaram a me xingar. Não existe certo ou errado. Existe. Gramaticalmente falando, existe. Claro. Você pode não aceitar, mas existe. Existe. Os comentários de palavrão eu apaguei, porque eu achei que é muita... Gente, até isso, pessoal. Tem totalmente hater. Incoerente, né? Ela faz o que ela quer, o corpo é dela. Sim, ela faz. Mas eu não estou criticando a atitude dela. Estou falando que a tatuagem está escrito errado? Está. Ela pode virar uma celebridade amanhã. Ponto, né? A tatuagem vai continuar errada. Isso é um fato. E contra fato não argumento. É muito louco isso, porque a galera está emburrecendo. Sim. Infelizmente. E assim...
Eu acho que isso é uma guerra silenciosa que a gente está passando. Que o mundo está enfrentando, uma guerra silenciosa. Porque em alguns países isso é totalmente proibido, esse tipo de propaganda, esse tipo de dancinha, esse tipo de coisa. TikTok é usado totalmente diferente em alguns países. Mas aqui, pra gente, no Ocidente em geral, é muito liberado e a galera tá emburrecendo demais com isso. É uma guerra silenciosa. Essa reflexão é ótima. E eu tenho filhos aqui também. O de 12 vê às vezes TikTok, a menor ainda não. Mas só quando tiver o nosso corte lá da sua entrevista, você deixa ver, que a gente coloca lá no TikTok. Não, mas eu trabalho com TikTok. Eu trabalho com TikTok. Não, eu te vi lá também. Eu trabalho e eu falo... Só que o problema é que os adolescentes... O meu filho é um pré-adolescente. Ele não sabe que ele só vai ver coisa boa. Não tem discernimento. Não tem. E se você visse os vídeos que ele vê, eu tenho vergonha até de falar. Juro. É uns caras gritando, uns caras bobos, uns negócios... Fazendo uns testes com comida, umas coisas tão... Que eu falo, esse vídeo viralizou? Eu perguntei, ele falou, viralizou. Aí eu cliquei no perfil do camarada, o cara tinha milhões. E a gente se esforçando, colocando conteúdo lá, né? Eu falei, não é possível, cara. É impressionante, é surreal. É surreal. E nós, como pais, a gente tem a obrigação de cuidar disso. De cuidar disso. Né? De sentar, de brincar, de conversar com eles, de entender o que eles pensam e também de mostrar que não é o caminho. Por mais que todo mundo faça, eles têm que ser um pouco diferentes nesse sentido. Sim. Agora, pra gente, não concordo com você, daria um episódio. Eu vou chamar ela para falar sobre isso, o método pra gente tratar as crianças com as redes sociais e o TikTok. Mas agora, pra gente fechar aqui, um momento fofoca aí. Eu tô curioso quem que são os famosos que já passaram por você. Nossa, quem que vários famosos. Olha, tem uma edição do Big Brother que eu acho que quase zerei já ela. E eles são todos muito queridos, assim. A maioria virou grande amigo, assim, todos eles quase. Tem a Gabi. Tem o Prior. Me ajuda a lembrar aí, Ni. Tem o Prior, a Fly, a Bianca Andrade, a Boca Rosa, a Mari Gonzalez, o Daniel, a Tatá e o Cocielo, que são fantásticos na internet, bombam muito. O Vitor Sarro, comediante. Sim. Quem mais, Ni? Tem bastante. Tem o Marco Luque, o ator, comediante, muito gente boa também. Legal. Que eu me lembre agora, os últimos foram esses. A gente tá com bastante agora, né, Nia? Bastante famoso fazendo ao mesmo tempo. Bastante famoso fazendo ao mesmo tempo. Mas eles procuram mais o método por conta da agilidade, da velocidade. Né? Preciso para ontem, vou viajar, tem um negócio que vai acontecer aqui e tal. Então, jogador de futebol, familiares de jogadores de futebol, a gente atende muito também. O Bremer e tal, o Luiz Adriano. Por quê? Porque eles precisam, porque eles vão mudar, eles sabem que vai abrir a janela, que eles provavelmente vão para um outro time, e a família vai para lá, como é que eu vou fazer? Então eu preciso aprender inglês, ou minha família precisa aprender inglês, a gente trabalha muito com isso também. É pela agilidade do método mesmo, pela agilidade. Poxa, a gente teria muito mais a conversar, mas o tempo acabou. Umas 3 horas? Né? Obrigada. Mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. A gente está no Mês das Mulheres aqui, foi super especial te receber, que além de uma empreendedora, você tem assim, eu percebi que você nunca deixou de lado o lado humano. Isso é tão valoroso, né? Que muita gente, às vezes, quando empreende, passa a querer ser uma máquina e esquece, né, do passado, esquece do relacionamento com a família. E você é exatamente o contrário. Você é uma mãezona, né? Conta esse lado humano o tempo todo. Então, parabéns por ser esse sucesso aí com o ensino de inglês. E chama a galera aí, quem quiser te procurar, ter esse método aí acessível e começar a estudar inglês contigo, como é que faz? Claro, gente. Eu tô nas redes sociais como a Teacher dos Famosos. Tem um nome que a gente mudou o arroba aí já faz um pouco mais de um ano. No YouTube também, a gente vai começar a trabalhar bastante agora com o YouTube, porque era uma rede social que ainda não tinha entrado ainda. Fazer um vídeo ou outro, tal, lá precisa ter uma constância. A gente vai começar a trabalhar mais com vídeos pro YouTube. Mas no próprio Instagram você já me encontra lá como Teacher dos Famosos. É só clicar lá, Teacher, T-E-A-C-H-E-R, Teacher, Teacher dos Famosos. Você vai ver lá uma foto tão linda que eu tô, gente, que nem parece que sou eu. Aí se você tiver dúvida, vai lá que sou eu mesmo. Clica nos vídeos, vai no story, que aí você vai ver, sou eu mesmo. A foto tá linda, é uma super produção que a gente fez. Que quando eu vi, eu falei, nossa, nem parece eu. Ficou lindo e aí eu deixei lá e achei que ficou bonito. Parabéns. Obrigada. Carol, continue levando essa super energia aí por onde você for. Muito Sucesso obrigada. E vida longa aí. Muito bom. A Teacher dos Famosos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado você que acompanhou mais um episódio do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho da rede social, compartilha geral, gente. Assim, mais gente tem papo delicioso e cheio de energia como esse que a gente teve aqui com a Carol. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.